Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo certo? Felipe Sandri na área para informar para vocês que o São Paulo foi até Recife num pasto, né, que era aquele gramado do Estádio dos Aflitos, enfrentou chuva, enfrentou inúmeros desfalques, né, que o São Paulo vem enfrentando nos últimos meses, e mesmo assim o Luiz Ubeldia e os seus comandados trouxeram a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. O São Paulo está nas oitavas. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a escalação do Luiz Ubeldia. Então, se você não é inscrito no canal, já peço aqui, por favor, né, para você se inscrever. Você que já é inscrito, deixa teu like, deixa teu comentário. Obrigado mais uma vez pela tua audiência. Bom, galera, o São Paulo, o Luiz Ubeldia, diante de todo o cenário, né, catastrófico em termos de lesão que o São Paulo vem enfrentando, conseguiu fazer uma escalação, no meu modo de entender, a ideal para esse tipo de confronto, né? O Luiz Ubeldia viu as condições do gramado, as condições de jogo, estádios aflitos, um estádio acanhado, a torcida apaixonada em cima, ainda acreditava numa possível remontada da equipe pernambucana, e toda a dificuldade do gramado, repito, parecia um pasto, né, o gramado do estádio dos aflitos, e São Paulo teria inúmeras dificuldades diante de tudo isso, né, colocado ali na ponta do lápis, mas o que a gente viu foi uma escalação, um planejamento para o jogo muito perfeito, feito pela equipe do Zubeldia e a sua comissão técnica, com a escalação que ele colocou em campo, né? Então vamos falar rapidinho da escalação. Ele colocou Rafael, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Quando eu vi esses três zagueiros, que são os nossos três principais zagueiros, eu falei, cara, é um jogo de Copa do Brasil, né? Teoricamente seria a terceira competição em termos de esforço, de energia, do São Paulo focar no ano, né, durante a temporada, mas enfim, o Luiz Ubeldia entendeu que o São Paulo precisava ter esses jogadores ali naquele momento para conseguir fazer essa classificação, porque vai ter a parada para o Mundial de Clubes agora em junho, e aí se o São Paulo fosse eliminado, né, nesse momento, teria mais uma pressão dos corneteiros, né, a galera que a gente sabe da imprensa que joga contra o São Paulo, pseudos torcedores também que vão contra o Zubeldia porque não entendem nada do momento do São Paulo, então seria uma situação muito complicada. Então, por conta disso, ele escalou o que ele tinha de melhor em mãos, que já não era muita coisa, né, devido às inúmeras lesões que o São Paulo vem sofrendo. Então ele escalou esses três zagueiros, Cédric aberto pela direita, Enzo Dias, mais uma vez uma partidaça do Enzo Dias, aberto pela esquerda. No meio ele colocou Alisson e Oscar. Ele vai encontrando, por conta de necessidade, ele vai encontrando mais uma posição interessante para o Oscar nesse time do São Paulo. É impressionante, o Oscar, ele não tem perfil, né, para volante, seja segundo volante, seja terceiro homem de meio campo, como ele faz muitas vezes, mas hoje, como ele jogou como segundo homem de meio campo, ele não tem perfil, né, físico para ser um volante, mas ele não precisa desse perfil físico, porque o Oscar é inteligente, ele sabe o timing da bola, ele consegue marcar, ele tem o tino da marcação, e isso é muito mais importante do que o físico hoje em dia, né, para um volante moderno, digamos assim. E ele fez uma partidaça de novo hoje, né? O Oscar jogou muita bola. É impressionante como ele dominou o meio-campo do São Paulo. E aí na frente ele teve o Luciano, Ferreira e o André Silva, né? Essa foi a escalação inicial do São Paulo. Com 3 minutos, o Oscar, né, jogou muita bola, fez a cobrança do escanteio, e o Luciano, mais um gol dele, né, durante esse confronto com o Náutico. Ele fez os 3 gols iniciais do São Paulo. O São Paulo fez 4-2 no agregado, 3 gols foram do Luciano, 2 aqui no Morumbi, e agora um lá para dar aquela suavizada, né? A torcida estava em cima, apoiando aquela coisa. 3 minutos, gol do Luciano, calou, né, o estádio dos aflitos, e o São Paulo começou a jogar com muito mais tranquilidade. Aí na sequência teve a expulsão, né, do jogador do Náutico. Era o momento do São Paulo naquele momento fazer 2, fazer 3 e sacramentar. Mas aí o Ferrarese, numa burrice, né, do lateral, do zagueiro barra lateral do São Paulo, cometeu uma entrada ali nada a ver, né, não precisava daquele carrinho, e aí consultaram o VAR, aquela coisa toda, o juiz foi e expulsou também o Ferrarese, também para compensar, né, para deixar 10 contra 10, juiz caseiríssimo também, né,
Mas, enfim, mesmo diante dessa expulsão, o São Paulo se viu muito bem durante a partida, conseguiu controlar os ânimos, o ímpeto, o possível ímpeto, né, do Náutico, e não teve grandes problemas, não teve grandes sustos. O São Paulo controlou muito bem a partida. O que estava me preocupando, e acho que foi acontecendo, foi a piora da chuva, a piora do estado do gramado, poderia lesionar mais jogadores. O Cédric mesmo quase se lesionou, né, numa entrada criminosa, que foi a entrada ali da expulsão do jogador, e depois teve um outro escorregão que ele quase torceu o tornozelo. Eu estava aflito, fazendo, né, a comparação aí com o nome dos aflitos. Eu estava muito aflito por conta dessa questão do gramado, mais do que em relação ao Náutico, com todo respeito ao Náutico, mas time de Série C, estava mais inflamado e vindo com ânimo pela torcida do que pelo futebol. E, repito, uma bola vadia poderia complicar a vida ali por conta desse gramado. Então eu estava mais preocupado nesse sentido. Segundo tempo, Luiz Ubeldia entrou com o mesmo time. A partir dos 20 que ele começa a fazer as trocas, ele tira o Ferreira e tira o Alisson. Pra mim, ele precisava tirar esses dois jogadores, porque, mano, sábado já tem jogo contra o Mirassol. O São Paulo precisa focar no Campeonato Brasileiro, sair daquela zona incômoda ali de baixo, né, figurar mais na parte de cima da tabela. Então, cara, precisava tirar esses dois principais jogadores do São Paulo no jogo, os titulares absolutos do São Paulo. Aí ele colocou, se eu não me engano, quando ele entrou o Rodriguinho, né, se eu não me engano, entrou o Rodriguinho, o Pablo Maia no lugar, e aí o São Paulo começa de novo a ganhar mais ritmo, né? O São Paulo consegue ficar com a bola, o Náutico tenta ali na pressão final, ali no abafa final, tentar fazer alguma coisa, mas o São Paulo ainda controla bem o jogo. Aí a partir dos 30 ele também tira o André Silva, coloca o Rian Francisco, e o São Paulo vai oxigenando de novo o time, né? Vai ganhando essa energia de novo que estava perdendo por conta desse cansaço do gramado e do jogo mais combativo, digamos assim. E aí, numa estocada final, o Rian Francisco chuta, a bola sobra, limpa, ali na entrada praticamente da grande área, na intermediária, digamos assim, para o Rodriguinho. Ele dá uma chapada linda, golaço na gaveta, sacramenta, né, a vitória do São Paulo praticamente. Ainda dá tempo do Náutico descontar, né, numa bola fortuita ali, uma bola completamente vadia. E aí o São Paulo ainda mantém ali, se segura para não sofrer um empate. Era importante para o Zubeldia essa vitória, importante para esse elenco, para esse time do São Paulo conseguir dar esse respiro, 2 vitórias seguidas, Campeonato Brasileiro e agora na Copa do Brasil. E aí, apito final, traz, né, os 3 pontos, acima de tudo, os 3 pontos não, né, classificação na mala para as oitavas de final, e acima de tudo, principalmente nesse momento, não machucou ninguém, até onde eu vi, não teve nenhum outro lesionado. Então São Paulo consegue a noite perfeita, né, a classificação na Copa, e a manutenção dos jogadores sem nenhum lesionado. Então agora é aguardar, oitavas de final vem aí, é um outro campeonato, é uma outra competição, vai ter sorteio, a gente pode pegar qualquer um, e para mim a Copa do Brasil tem que ser a terceira via de atenção do São Paulo. Campeonato Brasileiro, foco total, Libertadores na segunda posição, e a Copa do Brasil, aí é um torneio completamente aleatório, e aí a gente vê conforme vai conseguindo, né, encaixar essa competição durante o calendário. Quero muito saber a opinião de vocês, deixa aqui embaixo, a gente se vê nos próximos vídeos, tá bom? Grande abraço para todo mundo, vamos São Paulo, classificado!